Suas Bíblias, abram suas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 17 é o texto dessa noite. Evangelho de João, estamos fazendo a leitura, hoje nós chegamos ao capítulo 17, a semana passada olhamos alguns aspectos desse texto. Nós vamos ler. Eu vou ler do 4 ao 8, Evangelho de João 17, 4 a 8, mas a semana passada eu falei sobre esse texto, mas não preguei o texto. Então nós fizemos uma observação importante no texto e hoje vamos tentar caminhar. Eu acredito que não vou conseguir falar os 4 versos, mas pelo menos o versículo 4 eu gostaria de terminar nessa noite. Evangelho de João 17, 4 a 8 diz assim, vai ser projetado vindo e você pode controlar, eu vou fazer a leitura aqui, você projeta ali. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me destes a realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que eu tive ao teu lado do princípio ou antes do princípio do mundo. Eu revelei o teu nome àqueles que me destes do mundo. Eles sempre foram teus. Tu os destes a mim e eles obedeceram à tua palavra. Agora, eles sabem que tudo o que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me destes. E eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviastes. Até aí o texto dessa noite. Nicolas, não sei, talvez acho que está dando um pouquinho de microfonia de grave. Só reduzir um pouquinho do grave, por favor. Nós olhamos o versículo 4 e a ênfase aí nesse texto, a semana passada nós olhamos, eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Nós vamos ver então a verdade central, o Vinícius vai mostrar aí, Deus é glorificado por meio das escolhas, não é? Por meio das atitudes dos seus servos. É assim que Deus é glorificado do dia a dia. Todos nós nos deparamos diariamente com escolhas. E ao fazermos essas escolhas, ao assumirmos algumas atitudes, Deus então é mais ou menos glorificado a partir de como eu vou me portar na sociedade, na família ou na igreja. O objetivo dessa noite nós vamos ver 3 atitudes para glorificarmos a Deus com a nossa vida. Existem 3 atitudes que eu gostaria de destacar nesse texto todo para glorificarmos a Deus com a nossa vida. Semana passada vimos aí uma observação referente a isso, quando Jesus falou, eu te glorifiquei aqui na terra completando a obra que me deste para realizar. Mencionamos bem claro que Jesus terminou a sua obra. Não há nada que Jesus ainda precise fazer para a salvação de ninguém. Olhamos o perigo da doutrina ensinada pela seita chamada Adventismo do Sétimo Dia, que ensina que desde 1844, desde 22 de outubro de 1844, o Senhor Jesus, o Adventismo ensina isso do Sétimo Dia, adentrou a um santuário celestial. E lá nesse santuário celestial ele está fazendo algo chamado juízo investigativo. Então, todos os pecados, segundo o Adventismo, que você pratica, e nós praticamos ainda pecados, são anotados no céu. Então, Cristo está ali anotando, e se porventura você não pedir perdão por esses pecados, baseando-se nos méritos de Cristo, aqueles pecados ficando anotados ali, ao final de Jesus investigar todos esses pecados, para saber se você vai pedir perdão, não vai pedir perdão, isso vai garantir a você, no retorno de Jesus à terra, a garantia se você vai ser alguém do reino dele ou vai ser excluído do reino dele. Por si só, há tantos absurdos nessa doutrina que é tão amplamente aceita pelo Adventismo do Sétimo Dia, mas não é ensinada no momento que as pessoas adentram essa seita. Algumas pessoas ficam em dúvidas se há salvos no Adventismo. Olha, sem dúvida, há pessoas que Deus alcança no Adventismo, na Testemunha de Jeová, no catolicismo. O Espírito sopra onde quer, ele toca pessoas. Mas Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você pode conhecer a Cristo em muitos lugares, mas permanecer no erro é uma coisa que mostra uma evidência de que a pessoa não foi alcançada de fato. Agora,
Talvez hajam adventistas que digam, eu não acredito nessas doutrinas. Bom, se você é uma pessoa que se denomina como adventista e não crê nessas doutrinas, você crê que Jesus já resolveu, já pagou todas as coisas. Você não crê na guarda de dias ou na guarda que certos alimentos vão condenar você. Se você crê assim, então tudo bem, eu vou dizer que você é um salvo, mas vou dizer que você não é um adventista. Você está infiltrado no grupo, mas você não entendeu o ensino adventista. Então, dito isso, nós falamos que a obra de Jesus foi cabalmente, Jesus aqui disse, eu terminei. E na cruz, alguns capítulos à frente nós vamos ver isso, ele disse lá na cruz, tetelestai, é uma palavra grega que era usada para o juiz, quando dava a inocência de alguém. Olha, essa pessoa foi perdoada, está completado, nenhuma acusação fica contra ela. Na escritura, nós não temos cartório neste momento aqui. Então, quando a pessoa vendia, recebia um documento, vinha lá carimbado, vinha anotado, tetelestai, já está paga, consumada. E Jesus fez questão de usar essa palavra, que no grego é muito forte, muito simples. A obra foi consumada cabalmente, não faltou mais nada. E o fato de alguém ensinar que Jesus pode estar no céu investigando, fere até o princípio da onisciência de Cristo. Por que Cristo tem que checar livros para saber o que você fez? Ele não é onisciente? Então ele está lá, lendo, todo dia alguém peca de novo, um pecado é escrito e ele então... Não, isso é um absurdo por si só, ok? Então, nós fizemos esse adendo e agora precisamos pregar o texto dessa noite. Vimos aí então 3 atitudes para glorificarmos a Deus com a nossa vida. A primeira vai ser projetada e nós falamos esse adendo, Vinícius vai mostrar aí, nós glorificamos a Deus quando nós completamos, quando nós concluímos totalmente a tarefa que foi recebida, a missão que foi recebida. Cristo fez isso, já olhamos, já nos comprou, já pagou o preço, está resolvido. Se você é salvo, está nele, resolveu o seu problema. Você vai pedir perdão, mas esse perdão aqui não é aquele perdão judicial de justificação. A justiça já foi colocada sobre você. O perdão que nós pedimos dos pecados que nós ainda praticamos é um perdão que nós chamamos de perdão relacional, um perdão que nos traz mais santidade e nos aproxima dele. Não é um perdão que salva da condenação, mas é um perdão que nos limpa diariamente para a comunhão. Isso tem que estar claro na mente dos crentes e vai mudar a maneira como você lida com a sua vida. Se você morrer nessa noite, pode ter certeza que você não lembrou de todos os seus pecados, você não pediu perdão por cada um deles. Mas a Bíblia diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Por quê? Porque justificados somos, Romanos capítulo 1 diz, mediante a fé. E agora temos paz com Deus. Eu jamais teria paz com Deus se todas as noites eu fosse dormir pensando, será que eu já pedi perdão? Será que está tudo certo? Isso é um tormento, isso seria uma agonia. E não é assim na Bíblia. Agora que nós sabemos que Jesus completou a sua obra por nós, o que isso tem a ver conosco? Porque o que Jesus está fazendo é nos dar exemplos de como devemos com a nossa vida glorificar a Deus todos os dias. Existem, eu falei ali de cumprir totalmente, a ênfase ali fica bem claro na palavra totalmente, porque cumprir a missão, de uma certa forma, todos nós vamos dizer, eu estou cumprindo. Mas a glória é dada a Deus quando o trabalho que nós recebemos é levado do início, meio e fim. Não importa se você começa bem, ou vou até melhorar a frase, mais importante do que começar bem é terminar. Lembra quando o apóstolo Paulo diz assim, eu terminei a carreira e fez o quê? Não é? Eu guardei a fé. Ele falou, eu fui lá. Eu fiz. Se Paulo tivesse parado no meio da sua jornada, não estou falando de perder salvação porque isso não existe, mas a glória não teria sido dada a Deus, se a obra do apóstolo Paulo não fosse concluída. E nós precisamos entender isso. Deus dá para cada um de nós. Existem missões que são dadas de maneira global. Todos nós recebemos. E existem tarefas, missões que são dadas de maneira individual. E nós precisamos olhar para a nossa vida a partir da perspectiva de que, quando eu cumpro a tarefa que eu recebo, totalmente Deus é glorificado, analisar na minha vida as tarefas que eu recebi, aquelas tarefas que são genéricas, são globais, que todos os crentes sem distinção recebem. Eu estou cumprindo?
Primeira pergunta. E a segunda pergunta, as tarefas ou as missões particulares, individualizadas que Deus deu a mim, eu estou cumprindo? Porque se qualquer uma dessas você falar não estou, saiba que Deus não está sendo glorificado por sua vida. Você é um filho, você é um salvo, mas você não dá prazer ao seu pai. E isso é o alvo da vida cristã. Nós precisamos aqui, quer comais ou quer bebais, o que o apóstolo Paulo fala, façais tudo para a glória de Deus. E Jesus falou, eu te glorifiquei, completando o que me destes. Vamos ver alguns aspectos de missões de forma global que foram dadas aos crentes. Vini, vai passando que você está no controle aí, nós vamos caminhando junto. Olha aí como nós glorificamos a Deus com a nossa vida. Em primeiro lugar, existem aquilo que eu chamo de missão comum dada a todos os crentes. Em primeiro lugar, uma missão comum dada a todo crente, sem distinção, é: vocês devem obedecer à Escritura. Ou melhor, nós devemos obedecer à Escritura. Não é algo negociável, não é algo que você pode fazer certas concessões. E é triste perceber isso, porque no início, o ponto 1 da mensagem dessa noite é: você glorifica a Deus cumprindo totalmente. E é certo que se eu perguntasse para você, você obedece às Escrituras? Todos nós aqui diríamos sim. E eu não duvido disso. E se eu perguntasse, todos nós cumprimos totalmente a Escritura? Eu tenho certeza que nós diríamos, não, nós não cumprimos. Nós não chegamos nesse padrão de excelência, não conseguimos isso. Mas a questão aqui não é se você cumpre totalmente a obediência, porque Deus sabe que nós não conseguimos, mas a motivação do nosso coração em buscar obedecer a Deus em tudo. A questão é o quanto você busca, o quanto você quer, o quanto você te dispõe, e não o conseguir, porque nenhum de nós vai conseguir. O apóstolo Paulo disse certa vez nos seus escritos: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, e o mal que eu não quero, isso eu faço. Então nós sabemos que nessa vida não haverá obediência absoluta. Mas o apóstolo Paulo diz assim: esmurro o meu corpo todos os dias, reduzo ele à escravidão, eu busco a perfeição. Então a excelência da obediência, a glória de Deus na obediência das Escrituras, está no fato de você se esforçar por cumprir, por buscar a vontade de Deus. O primeiro aspecto que vai aparecer aí, em relação à obediência das Escrituras, é que nós vivemos, eu usei a palavra pandemia porque tem tudo a ver com o nosso contexto. Infelizmente nós vivemos um tempo de pandemia, de obediência seletiva das Escrituras. Isso tomou conta das igrejas, obediência seletiva. E passando por muitas igrejas, pregando em muitos lugares, e acredito que outros pregadores, Carlos, outras pessoas que já pregaram em diferentes lugares, já viram isso. Os crentes têm se tornado cada vez mais seletivo na obediência. É muito bom. Você ama a Bíblia? Amo de todo o meu coração. Um dos princípios fundamentais dos batistas é a Escritura como única regra de fé e prática. E você diz, a palavra de Deus é única, ela é suficiente, se Deus falou, está resolvido. E aí começa. E você anda feliz, até que Deus fala assim: isso que você está fazendo é errado, mude. E aí então começa as pessoas pegam pequenos instrumentos de cirurgia e começam a fazer incisões na Bíblia e pinçar certas partes e removê-las. Por exemplo, alguém fala assim: você deve corrigir os seus filhos fisicamente. A Bíblia fala: corrija o seu filho. E olha, eu diria para você que hoje não é uma coisa dividida. A maior parte dos evangélicos já questionam o fato. Será que realmente é isso? Corrija o teu filho com a vara. Pastor, ontem estava conversando com uma pessoa que me escreveu, e a pessoa tinha dúvidas a respeito do Deus do Antigo Testamento, e disse assim: o Deus do Antigo Testamento é um Deus muito severo. Olha que Deus olhava para o povo de Israel e falava: entra naquela cidade e mate todas as pessoas ali, desde as crianças de peito até os animais. E as pessoas olham e falam assim: será que um Deus que pede esse tipo de coisa é bom? Será que eu devo obedecer um tipo de ordem como essa? E na comparação, enquanto a pessoa perguntava coisas para mim, disse assim: olha,
o Deus do Antigo Testamento, ele evoluiu. Olha o termo usado. Ele evoluiu por quê? Porque no Novo Testamento ele é um Deus mais bonzinho. Então, Jesus falou, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo. E aí então, ouvistes lá o que aconteceu, eu porém vos digo, ame os seus inimigos, perdoe os que vos perseguem. Então eles falam, o Deus do Novo Testamento, o Deus do Antigo Testamento era um Deus furioso, bravo, mas no Novo Testamento ele foi amolecendo, quem sabe envelheceu, né? E começou a ficar, viu que não tinha mais solução, falou, esse pessoal aí não tem jeito, então vamos dar um outro jeito. Se eu ficar matando igual matava no Antigo Testamento, não vai sobrar mais ninguém. E eu disse para a pessoa, você está enganado. O Deus do Novo Testamento ele é muito mais furioso, se você quiser saber, do que o do Antigo Testamento. O do Antigo Testamento mandava matar nações. O do Novo Testamento vai queimar a terra inteira. Vai pegar todo o ser humano sem Cristo e vai condená-lo. Você quer comparar o rigor do Deus do Novo Testamento com o Deus do Antigo? O Deus do Antigo Testamento, quando ele matava uma pessoa, a pessoa ia para o Hades, para o inferno. O Deus do Novo vai jogar no lago de fogo. No Antigo Testamento, e ainda hoje, quando alguém morre sem Cristo, o corpo é destruído, mas a alma vai para o inferno. O Deus do Novo Testamento, que é o mesmo, ok? Mas só para esclarecer as pessoas, o Deus do Novo Testamento vai ressuscitar o corpo que foi destruído, juntar a alma, fazer com que esse corpo ressurreto seja indestrutível e jogar no lago de fogo o corpo e a alma. E Jesus falou, e nunca mais sairão dali, o tormento subirá pelos séculos dos séculos. É uma falta de perspectiva bíblica não entender. Mas quando nós falamos de seletividade na Escritura, na obediência das Escrituras, as pessoas são muito seletivas. Olha, esse negócio de corrigir filhos era para outra época. Esse negócio, pastor, de que a palavra de Deus é uma autoridade absoluta, foi num outro momento. Afinal de contas, a Bíblia é um livro extremamente machista. Foi escrito por homens. Pastor, não tem me mostra um livro da Bíblia que foi escrito por mulheres. Aí o pessoal já vai para Ruth, já vai buscar aí o contexto. Está vendo? A Bíblia é extremamente machista. É uma ignorância tamanha, porque é claro que o homem do antigo, do primeiro século, os autores e até do Antigo Testamento, o conceito judaico era um conceito de menosprezo às mulheres. O início do cristianismo, as mulheres não eram bem vistas, mas foi com o advento do cristianismo que Cristo pegou a mulher do estado errôneo que os homens colocaram e levantou a mulher. E enalteceu a figura da mulher. É por causa das Escrituras. Você está sentado aqui, você é mulher e tem curso universitário, você estuda, porque um homem chamado Martinho Lutero trouxe a reforma protestante, e através da reforma protestante, trouxe então essa liberdade. Fundaram-se escolas na Europa para que mulheres pudessem estudar pela primeira vez. Quem fez isso? O cristianismo. E por aí afora eu poderia mostrar muitos benefícios dados às mulheres através do cristianismo. Onde o cristianismo chega, a mudança ali é real. Mas as pessoas, nós temos vivido um tempo terrível de pandemia de seletividade. Basta um pastor, basta um conselheiro, alguém admoestar e dizer, isso está errado, é para aquela época, é sua visão, não é mais desse jeito. Pastor, tem outras igrejas que pensam diferente, sabe o que é isso? As distorções. Há muitas pessoas, muitos pastores ensinando o texto e distorcendo o texto. Por quê? Porque estão preocupados com o aumento numérico da igreja, com o aumento de dízimos da igreja. Mas a Bíblia não é seletiva, a Bíblia não é politicamente correta. A palavra de Deus diz é isso e ponto. Se você concorda ou não concorda, isso é totalmente irrelevante. A Bíblia diz que privilégio, bem-aventurado é o homem que tem o prazer na lei do Senhor e nela medita e confia. Mas as pessoas hoje têm cada um. É por isso que até existem Bíblias. Existe a Bíblia dos homossexuais. O que é isso? Eles tiraram certos textos da Bíblia, de Levítico, Deuteronômio. Eles estão fazendo seletividade. Expressões como masculinas, ele, Deus, sempre voltando para o aspecto masculino, o Filho, o Espírito Santo. Eles estão procurando maneiras de colocar em termos que são neutros no sentido aí de masculino e feminino. Por que eles estão fazendo isso? Seletividade. Existe outro tipo de problema. Passa para nós, Vini.
além de obediência à Escritura, isso é dado para todo crente tem que obedecer. Vivemos na pandemia da seletividade. Próxima pandemia, Vini. Obediência não significa, preste atenção, obedecer às Escrituras não significa concordar ou entender com as razões de Deus. Deus quer obediência e Ele não quer que você entenda para obedecer. Eu coloquei ali o exemplo de Jonas. Deus chamou Jonas e falou: Jonas, vai pregar em Nínive, os assírios, um povo bárbaro terrível, faça isso. E o que aconteceu? Jonas usou seu intelecto e falou: bom, isso não é assim, não quero dessa forma. E o que aconteceu? Ele entrou no navio, porque o seu intelecto reprovava o que Deus falou, entrou no navio e foi para direção à Espanha, Tarsis. Era para ir para a direção, para cima do Iraque, e ele foi, era uma distância de 800 quilômetros, ele foi para 2.300, numa direção oposta. Por quê? Porque como profeta ele falou assim: eu não entendo como Deus pode pedir isso, eu não concordo com o que ele está pedindo. E o que Deus fez? Coitado de Jonas, não é? Tem livre-arbítrio. Já que você não quer obedecer, o que vou fazer eu aqui no céu, Jonas? Não posso fazer nada. Ele mandou uma tempestade, mandou um peixe, e Jonas foi para o mesmo lugar. Chorando, rindo, alegre ou não, ele foi para o lugar que Deus queria. Por quê? Porque Deus pede obediência, independente da nossa concordância. Entenda isso. Pode ser que chegue momentos na sua vida, e vão chegar, em que Deus pede alguma coisa e você fala assim: eu não concordo. Será que você em sã consciência concorda com dar a face àquele que te fere e dar o outro lado? Isso faz sentido para você? Faz sentido para você? Perdoa, ore por aqueles que vos perseguem, orai pelos vossos inimigos. Faz algum sentido? Então, se faz sentido ou não, você vai obedecer só quando fizer sentido? Isso é um cristianismo doentio. E a igreja tem sido tomada por essa pandemia. A seletividade e a obediência baseada na concordância e no intelecto. Vou fazer se eu concordar. Quer ver um exemplo muito simples, vivenciado por muitas igrejas, inclusive a nossa? Disciplina bíblica. Quando Deus pede disciplina, faz isso. As igrejas falam: mas isso é falta de amor. Não pode. Ontem, falando com uma outra pessoa, diferente da primeira pessoa que eu falava, um pastor amigo meu, da região de Campinas, conversando comigo, ele me confidencializou algumas coisas e falou: nossa, tem sido difícil. E eu perguntei por quê. E ele então, conversando comigo, disse assim: olha, 30% da minha igreja saiu. E eu perguntei: a pandemia, né, terrível? Ele falou: não, é disciplina. Eu falei: como assim? Ele falou: disciplina. Na igreja começaram a ter namoros mistos, eu chamei e disciplinei. Aí não saiu só a pessoa, saiu a família. Na igreja teve pessoa que queria adotar uma conduta, um padrão de vida condenado pelas Escrituras. Nós conversamos, a pessoa não aceitou, foi excluída e saiu. E à medida que as pessoas foram saindo por disciplina nessa igreja, próxima de nós aqui, Igreja Batista, ele me disse assim que as pessoas começaram a questionar. Pouco tempo atrás conversava com um amigo, pastor de uma igreja, e ele me disse assim: por minha convicção particular, eu não faço casamentos de um crente com um incrédulo. A minha consciência diante de Deus não permite eu fazer isso. E ele, então, à frente do seu rebanho, ensinando isso, surgiu então na igreja a situação de um crente, membro da igreja, que queria casar com um incrédulo. Enquanto procuraram ele para falar, ele falou: eu não caso. Mas essa pessoa que queria casar é muito querida da igreja. Estava na igreja há muito tempo. Então a igreja se sensibilizou. A igreja ficou muito sensibilizada, porque a pessoa só queria casar. O casamento é uma instituição bíblica, não foi a igreja que instituiu. O casamento não é pecado, mas o cristianismo diz que a união entre crente e incrédulos fere o princípio da Escritura. E ele disse: eu amo você, mas eu não vou fazer, não posso fazer esse casamento, fere a minha consciência. E falou isso para a igreja. E sabe o que a igreja decidiu? Apoiar o pastor? Não. A igreja então se reuniu e decidiu que deveria vir um pastor de fora, que concordava em casar um crente e um incrédulo, e fizeram o casamento na igreja. O pastor falou: eu não faço. A igreja votou e decidiu que outro pastor que concorda fizesse o casamento. O que é isso?
Isso é a pandemia da seletividade. É a pandemia da eu só obedeço se eu concordar. Isso tem que mudar no meio evangélico. Porque Deus deu a missão para todo crente, obediência. Há um segundo aspecto relacionado à obediência, relacionado então à missão que é dada para todos nós. Vamos ver ali, o primeiro é que é comum, obediência. O segundo lugar é ter um bom testemunho na igreja e na sociedade. Isso não foi dado para um, para outro, foi dado para todos. Deus quer que todo crente tenha um bom testemunho social. Deus quer que o crente tenha um bom testemunho na igreja. Pode passar, Vini. Mas olha o que tem acontecido na prática quando nós falamos de bons testemunhos. Quando você pensa no trabalho, quando você pensa na igreja, pensa na família, não é uma opção ter bom testemunho. Vivemos a pandemia do testemunho seletivo e interesseiro. O que é isso? Pessoas dão bom testemunho quando lhes convém. Então, se eu estou no meio de um grupo acadêmico que discorda de muitos valores da palavra de Deus, então ali eu não me manifesto como cristão, porque eu seria motivo de chacota. Pastor, sou só eu crente no meu trabalho, e se eu falo das escrituras, todo mundo ri, então ali eu fico meio camaleão, ali eu me mesclo no ambiente. Então, se eu estou num grupo de pessoas que contam piadas com duplo sentido, eu de vez em quando dou uma risada junto com eles, porque se eu me firmar, as pessoas vão achar que eu sou de outro planeta, que eu sou louco, enfim. E as pessoas, elas começam a dar um bom testemunho. Estou com o irmão, tem o irmão vendo, então. Olha, pastor chegou. Perto do pastor, aquele irmão ali é muito fiel, o diácono, não, olha, ali perto dessas pessoas, vamos falar palavras bonitas. Anos atrás eu recebi um e-mail de um membro da nossa igreja, hoje não é mais, mas na época um membro da nossa igreja perguntando sobre vocabulário. E a pessoa então disse para mim, olha, queria saber se certas palavras eram palavrão ou não. Pergunta simples. E eu li as palavras, fiquei até constrangido com as palavras que foram perguntadas, e eu disse, palavrão tem um contexto, na nossa cultura, um contexto de imoralidade. Existem palavras que você fala que são ofensivas, são vulgares, de baixo calão, por assim dizer. Mas existem palavras que elas não se classificam como palavrão, mas são palavras inadequadas, são palavras baixas, são palavras feias que não deveriam estar na boca de crentes. E eu disse então, olha, não use essas palavras, porque essas palavras não convêm. Não são boas, não têm um bom testemunho. Então a pessoa me disse, mas várias pessoas na igreja usam, da nossa igreja. Várias pessoas da nossa igreja usam. Eu disse, mas eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi, nunca falaram perto de mim. Eu sempre transito com as pessoas aqui. Olha, os irmãos aqui têm um vocabulário tão santo nessa igreja, eu me sinto até envergonhado às vezes. É tão lindo. E a pessoa falou, pastor, mas falam, pastor. Não é triste isso? Sabe o que é isso? Isso é um testemunho seletivo. Perto do papai e da mamãe, eu me porto de um jeito. Longe do papai e da mamãe, só Deus sabe. Quando eles estão me monitorando, eu entro na internet, maravilha. Mas quando eles não estão, então eu posso entrar no submundo. Sabe o que é isso? Obediência seletiva. Isso não glorifica a Deus. Um testemunho interesseiro. Eu vou obedecer na frente dessas pessoas porque eu preciso ter uma reputação. Eu preciso do aplauso dessas pessoas. Mas do céu é que vem o aplauso verdadeiro. Mesmo que o mundo te vaie, o aplauso que o crente tem que buscar é o aplauso que vem do céu. Mas nós estamos vivendo uma pandemia. Uma triste pandemia. De testemunhos falsos. Pouco tempo atrás, vocês acompanharam aí, pessoas estão sendo encontradas com dinheiro na cueca. Isso, aquilo, agora virou moda, não precisa mais banco. As pessoas estão guardando dinheiro na cueca e saindo aí e fazendo isso e aquilo. É o mundo, isso não me espanta, eu não me espanto com mais nada. Mas então, logo depois que isso aconteceu, aí não sei se era deputado, quem é que foi pego aí, senador, não sei quem foi, apareceu um pastor. Prenderam um pastor com dinheiro, na cueca também.
E, gente, é muito triste ver o que os evangélicos têm feito por aí. Estamos na época de eleição. Você quer ver o que é bom testemunho, o que é testemunho seletivo? Eleição é a época de testemunho seletivo. Há crentes, há irmãos em Cristo, de diferentes igrejas, que pedem voto. Sabe como você decide se você vota ou não num crente? Olha para o testemunho dele, para a coerência de vida, para a assiduidade na igreja, para a frequência, para o testemunho. Porque é melhor você votar num incrédulo do que você votar num crente com péssimo testemunho. Ele vai entrar lá, vai aprontar e vai envergonhar todos nós. Deixa os do mundo aprontar. Pelo menos é do mundo. Fico com medo quando o evangélico vai para lá. Eu gostaria que eles fossem com fibra. Se 10% do nosso Senado, dos nossos deputados fossem verdadeiros crentes, e a palavra está nessa, não é evangélico, verdadeiros crentes, nós teríamos leis justas, teríamos coerência. Mas nós só temos muitos deles, não vou generalizar, mas muitos deles, testemunho seletivo quando convém. Terceira verdade a respeito de missões, aí, das missões que nós recebemos. Não vou conseguir pregar no versículo 4. Estamos falando daquilo que foi dado de modo geral. Obediência, todos nós temos que fazer. Segunda coisa que nós vimos é o testemunho na sociedade e na igreja. Terceiro lugar, nós devemos batalhar. Isso foi dado para todos. Estou falando daquilo que é dado a todo crente. Todo crente tem que trabalhar por preservar. O apóstolo Paulo diz em Efésios 4 e em Colossenses, vai mostrar que nós temos que trabalhar pela preservação da unidade da igreja no vínculo da paz. Nós temos vivido uma pandemia de individualismo contra o coletivismo. Meus irmãos, as igrejas estão doentes. As pessoas perderam a noção de corpo. Nós somos um corpo. O dedo não é o corpo. A mão não é o corpo. Ela faz parte. A mão, por mais que a mão queira estar em evidência, ela não pode reclamar que o pé está dentro do sapato. Mas parece que nós vivemos numa pandemia aonde nós olhamos o indivíduo, e não olhamos o coletivo. E a pergunta sempre deveria ser: o que é melhor para o povo de Deus? O que é melhor para os meus irmãos? Isso deveria acontecer na sua casa. Um pai, o chefe da casa, devia perguntar: o que é melhor para a minha família? Antes de perguntar o que é melhor para mim. Sociedade de séculos atrás, já mencionei outras vezes para vocês, quando as pessoas não tinha chuveiro, água encanada na casa, então para tomar banho fazia-se uma banheira, e enquanto essa banheira recebia água quente e limpa, o primeiro a tomar banho era o pai, e depois a mãe, e assim por ordem, de menor importância. E quando a água estava terrível, imunda, era o bebê que dava um banho lá. E daí vem a expressão: cuidado para não jogar água fora da bacia com o bebê. Era uma expressão usada na antiguidade, porque o bebê podia sumir naquela água suja. Agora, isso é um pensamento do indivíduo ou do coletivo? O pai, a mãe, eles devem pensar no coletivo. O pastor, os irmãos, têm que pensar no coletivo. Nós não podemos pensar no individual. O que mais me agrada nessa igreja? Quais são as músicas que eu gosto? Isso é irrelevante, é o que Deus quer. E qual é aquela música que vai favorecer a unidade dessa igreja? O que eu posso fazer para que o coletivo se sobressaia ao indivíduo? Mas hoje, a pandemia que tomou conta das igrejas é que o individualismo é tamanho de que desde que eu me sinta bem, desde que as minhas escolhas estejam sendo atingidas, tudo bem, mesmo que o coletivo sofra. E nós precisamos lidar com essas questões. Isso é uma missão dada a todos nós. Há outro aspecto, mostra para nós, Vini. Vivemos a pandemia do indivíduo contra o coletivo, vivemos a pandemia de Maquiavel. Não dá tempo de explicar, mas uma ideia de Maquiavel, se você for ler o livro sobre ele, é dividir para conquistar. Um dos princípios que Maquiavel ensinava era esse. Você vai ler lá a história do príncipe. No nosso tempo aqui já estourando já. É que nós começamos, você que nos assiste, nós começamos 10 minutos atrasado. Então, eu tenho 10 minutos de bônus aqui, tá? Então, se você quiser desligar, depois vai estar na internet. Mas Maquiavel propôs a ideia de que você quer conquistar alguém? Divida o grupo. Então, suponha que aqui nesse auditório nós estamos em pelo menos 5 blocos, tá bom? Para facilitar. Se esse grupo quer conquistar, ele precisa fazer com que esse grupo não ande unido.
Então o Rodrigo vem e fala assim, eu vou me aproximar do Jonas. Eu vou falar, Jonas, você sabe o que o pastor falou de você? O Jonas fala, não. Não está sabendo? Não vou dizer nada, minha boca, o Senhor sabe. Eu vou estar orando por você, Jonas. O que acontece com o Jonas? O Jonas fala, nossa, o que será que o pastor falou? E aí o Rodrigo fala, vamos tomar um café em casa. O pastor falou uma coisa grave? Não, ele só falou que tem orado por você, que está preocupado com a sua postura. E aí o Jonas, então, olha para aquilo e se afasta do grupo. Então o Rodrigo conseguiu fazer com que aquele bloco aqui da direita, só um exemplo, comece a separar. Então o Rodrigo fala assim, agora sobrou 3 blocos. O bloco da Miriam, do Carlos e aí o bloco do Marcelo Cardoso. E o Rodrigo fala assim, ainda tem um bloco de 3, eu preciso dar um jeito aqui. Então um dia se aproxima do Marcelo Cardoso e diz, Marcelo, você sabia o que o Lazaroto falou de você? E ele falou, não. Não? Ah, desculpa, eu achei que você sabia. Não está mais aqui quem falou. E isso tem se tornado uma prática, de modo geral, nas igrejas. As pessoas dividem e vão conquistando. E quanto mais dividida uma igreja, pior é aquela igreja. Por isso Paulo disse que nós somos um corpo e a palavra de Deus nos ensina, lutem para preservar a unidade. Se Satanás quer derrubar uma igreja, a primeira coisa que ele faz é fazer com que os crentes andem em desunião. É fazer com que os crentes se dividam. É fazer com que os crentes se separem. Se separem, não estou falando aqui na questão da pandemia, estou falando independente, quando todo mundo está reunido, haja uma separação de coração. Em Atos capítulo 2, quando a igreja começou, lá a partir do versículo 42, vai falar que na igreja existia, eles estavam unidos de alma e coração. Uma igreja unida é uma igreja protegida. Assim como na sua casa, separe. Vê se os seus filhos fiquem todos brigando o tempo inteiro. Não há unidade. Aquela família não vai para frente. O casamento, quando um briga com o outro. Mas uma família em que os filhos são unidos e o casamento é solidificado, aquela família supera doenças, supera desemprego, supera perseguição, supera qualquer coisa. Não importa o que se levante, a unidade ali. O livro de Eclesiastes diz, é melhor serem 2 do que 1. Porque se alguém se levantar contra o outro o defende. Ele está falando de unidade. O Senhor Jesus começou a oração aqui, mas no final dessa oração, no capítulo 17, vai dizer, Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu sou com o Senhor. A unidade da igreja precisa ser preservada, mas nós estamos vendo o individualismo separando, estamos vendo pessoas mal intencionadas dividindo. Em terceiro aspecto, Vini, aí mostra para nós a respeito da preservação da unidade, individualismo contra o coletivo, a pandemia de Maquiavel e, por último, o egoísmo contra o altruísmo. O que é egoísmo contra o altruísmo? O egoísmo é a ideia de que eu estou no centro, o ego, o eu, a palavra, o ego em grego é eu no centro. E o outro o altruísmo é o outro está em primeiro lugar. Jesus sempre falou, quem quer ser o primeiro, que seja o último. Quem quer ser o maior, que seja o servo de todos. Mas nós temos perdido a dimensão do altruísmo. E não estou falando aqui de caridade, estou falando de você olhar para os irmãos em primeiro lugar. Pensar no bem dos outros. Uma das coisas que faz com que igrejas sofram é quando as pessoas sempre pensam o que nós chamamos de pensamento míope. É o que é melhor para mim? Como eu posso ser bem servido? Como é que eu vou ser dentro dessa comunidade? Como é que eu posso agir para que eu esteja no centro? Ou para pelo menos que a minha vontade esteja no centro. E quando esse tipo de coisa acontece, nós perdemos o princípio da unidade da igreja. Porque a mão, ela não pode ter o centro. Se eu falasse com vocês colocando a mão assim, dando destaque. Se eu pintasse minhas unhas de vermelho, não vou fazer isso jamais, mas só para você entender. Pintasse as unhas de vermelho e ficasse aqui, a mão, eu quero falar, a mão fica fazendo assim. Você fala, tem uma coisa errada, não é? Mas muitas vezes é o que acontece na igreja. Você acharia estranho se eu estivesse pregando, plantando bananeira, com os pés aqui no microfone? Qual é a parte do corpo que está em destaque? A cabeça.
enquanto Cristo não tiver a primazia, enquanto o cérebro da igreja, o Senhor Jesus, não estiver em destaque, todas as demais coisas seriam uma anomalia horripilante de se ver. Mas quando uma igreja anda unida, a mão calça o sapato no pé, o pé leva o corpo, as mãos alimentam a boca, as mãos se limpam. Meus irmãos, por que é difícil a comunidade cristã abraçar esses valores? Porque Satanás incutiu no coração das pessoas a maldade dos crentes, a distorção de valores e a falta de perspectiva do reino. E quando tudo isso aparece, as igrejas todas têm adoecido. Coloque os seus planos em segundo lugar. Coloque os seus valores em segundo lugar. Peça a Deus, olhe pela sua igreja, ore pela unidade, lute pela unidade. Eu tenho que parar aqui. Eu ainda não preguei o capítulo 4, o versículo 4. Semana que vem, terceira mensagem, a gente continua no versículo 4. Eu quero olhar alguns aspectos. Estamos falando de aspectos coletivos que todos nós recebemos, mas existem aspectos que são chamados individuais. Aí Deus não deu para todos, Deus deu para algum. Há coisas que Deus deu para o Marcelo Cardoso, que não deu para outros. Deu para a Miriam, não deu para outros. E cada um de nós tem que olhar dessa perspectiva. Qual é a missão que eu recebi, que foi individualizada, na qual eu devo completar completamente? Porque esse é o ponto dessa mensagem. Eu glorifico a Deus quando eu cumpro totalmente a missão recebida. Vimos as missões que são amplas. E a pergunta para cada uma delas: você tem cumprido a sua missão? Deus está sendo glorificado na sua obediência às Escrituras? Deus está sendo glorificado no seu testemunho na sociedade e na igreja? Deus está sendo glorificado na sua luta pela preservação da unidade e vínculo da paz? Uma análise que todos nós temos que fazer. O quanto eu faço para que o nome de Deus seja glorificado na obediência, no testemunho e na unidade? E se você não faz isso, você deveria orar e falar: Senhor, perdoa-me, preciso me esforçar para que o teu corpo, para que a tua igreja, seja você da nossa ou de outra igreja, que a sua igreja desfrute da unidade, da santidade e da obediência. Vamos orar. Semana que vem vamos ver os aspectos individuais dessa obediência. Pai Santo, nós te agradecemos por esse texto. O Senhor Jesus nos mostra de maneira muito enfática e muito simples que o teu nome é glorificado quando nós cumprimos a obra recebida. Simples assim, quando cumprimos totalmente a obra que o Senhor nos dá, glória é dada ao teu nome. Perdoa-nos, Senhor, cada um de nós. Em diferentes situações tem sido seletivo na obediência. Cada um de nós, muitas vezes, tem procurado, na sociedade ou na igreja, ter um testemunho que nem sempre está refletindo a verdade. Nos ajuda, Senhor, nós não queremos isso. Nós queremos obedecê-lo. Sabemos que totalmente não vamos conseguir, mas queremos nos esforçar para isso. Nós queremos pedir para que nos ajude a dar um bom testemunho, no trabalho, na família, na igreja. Nos ajuda, Senhor. Afasta de nós a falsidade, afasta de nós as mentiras que a nossa mente e o mundo à nossa volta nos oferece. E por fim, Deus, olha para as diferentes igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Senhor, desperta os crentes pela luta, pela preservação da unidade. E assim o Senhor vai ser glorificado. Porque se a igreja andar dividida, se a igreja andar sem amor, se cada um buscar os seus próprios interesses, o que será de nós? Perdoa-nos, limpa-nos, afasta Satanás do nosso meio, as suas artimanhas, e que a igreja continue vitoriosa. Todas as verdadeiras igrejas caminhem em obediência, em santo testemunho, em unidade. Pedimos isso para a sua glória e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco. Nós ainda vamos